Apoio Cultural Eclesial Festa. Olá, nossas entrevistas são encontro, diálogo, proximidade. Esta é a proposta do programa da TV Evangelizar Bispos do Brasil. Ir ao encontro dos nossos bispos para conhecê-los pessoalmente. Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia, nos recebe hoje nesta natureza que caracteriza a sua terra, bispo. Obrigado por nos atender. Obrigado pelo convite e à vossa disposição. Guajará-Mirim, localiza a gente no território, no mapa. No mapa, nós formamos o Grande Regional Noroeste, que é composto por 3 estados, que é Rondônia com 3 dioceses, o Acre com 2 dioceses e o sul do Amazonas com uma diocese e uma prelazia. Nós de Guajará-Mirim formamos 1000 quilômetros de fronteira com a Bolívia. E aí você já imagina o que significa trabalhar numa região fronteiriça. Esse é o nosso chão de Guajará-Mirim, dividido em 3 grandes regiões pastorais, onde praticamente as paróquias mais distantes estão a 1.340 quilômetros da sede da diocese. Dom Benedito, o senhor é o primeiro bispo que a gente entrevista aqui no Bispos do Brasil, da TV Evangelizar, que é da região amazônica. Isso é muito peculiar e gera muito interesse por estar no meio da floresta, na região amazônica, né? Então nós vamos falar muito sobre isso, sobre essa realidade diferente. Nós que moramos no sul do Brasil, na TV Evangelizar, a sede em Curitiba, no Paraná, então nós temos uma visão pouco profunda da realidade de vocês nesses espaços. Então vamos conversar um pouquinho mais, mas já gostaria de saber também a sua origem. O senhor é natural de qual estado? Eu sou maranhense e sempre diocesano. Nasci na cidade de Itapecuru, que pertence à diocese de Coroatá, mas me criei praticamente em São Luís. Então pertenci ao clero da Arquidiocese de São Luís, ordenado no ano de 91. Então, por formação secundária, o primeiro pensamento era ser médico, dada a formação secundária. Depois, com o engajamento, com o crescimento, com o espírito de pertencimento à igreja, aí a gente muda de opção. Eu abracei a vocação sacerdotal, sendo presbiteral, sendo ordenado em 1991. O contato com a esfera religiosa surge em que momento da vida do senhor? Praticamente nos anos 80, de modo muito especial nos anos 85. E daí a razão pela qual a minha mãe não gostaria que eu fosse padre. Porque naquela conjuntura eclesial, naquele momento, nós estávamos passando por um momento dramático na vida da igreja. Vale lembrar que tinham morto Ezequiel Ramin, em Ji-Paraná, tinham morto também a irmã Creuza, em 85, brutalmente assassinada aí na região de Lábrea, e tinham morto também o Josimo, no Bico do Papagaio. E nós tínhamos Josimo. O padre Josimo. E nós tínhamos também, eu diria, uma militância eclesial naquela época muito latente. E por conta disso, claro, a minha mãe, eu entendo hoje, faço essa leitura, tinha seus porquês de não querer que eu fosse padre. Então minha mãe faleceu, eu fazia o 4º ano de teologia, pedindo para mim não ser padre. Mas por conta desse contexto. O senhor vai para o seminário com qual idade? Eu vou para o seminário com 21 anos de idade. Já consciente? Consciente perfeitamente, com experiência de trabalho, com tudo. Mas tive que rachar com a família totalmente, que foi contra no primeiro momento. Esses conflitos todos que o senhor citou são conflitos agrários? São conflitos agrários. Era a igreja dos anos 80, né? Em que praticamente em algumas regiões tinha a tabela de quanto custava a cabeça do padre, da freira e do militante cristão. O contexto em que a gente cresceu enquanto pertencimento religioso, enquanto engajamento, participante, militante. E esse era o contexto da época, das grandes romarias, dos grandes conflitos, das grandes indecisões e tudo. Nós já entrevistamos muitos bispos aqui para falar de vocação no início das entrevistas, né? E a maioria deles citam experiências emotivas, sobrenaturais, para ir para o seminário, né? Sentimentos sobrenaturais. O senhor traz uma experiência muito prática, muito encarnada e um tanto perigosa. Gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre esta decisão para a vida toda, não? O meu nascedouro vocacional são as comunidades eclesiais de base.
o meu engajamento na comunidade local, o espírito de liderança na comunidade local, sobretudo junto dos jovens, junto da organização comunitária, de forma que o meu florescer vocacional mirava sempre a África de modo muito especial a partir do espírito camiliano. Dada a minha formação secundária em enfermagem, então eu pensava também em ser camiliano. Mas foi graças ao nosso pároco, o padre Carlos, na época, que sabendo da minha queda para o seminário, do meu desejo de ingressar no seminário, perguntou por que eu não optaria pela vida diocesana, dada a necessidade da igreja local. E foi aí que eu dei o passo em 2021, deixando a minha família e indo para o seminário para uma experiência vocacional. E aí é que entra aquilo que dizia anteriormente, rachando praticamente com a família que queria um médico e não queria um padre na família. E esta separação familiar que o senhor cita, depois ela foi elaborada de que forma? Ela foi elaborada e reelaborada, até mesmo pela aceitação dos meus pais, porque viram que, dada a minha opção de 21 anos, imagina um jovem de 21 anos pela primeira vez ter que dizer um não aos pais, à família e botar o pé na estrada, tá entendendo? Contra tudo e contra todos. E foi assim que eu agi. E depois, eles percebendo que não tinha retorno, praticamente tiveram que aderir e o comportamento hoje foi totalmente diverso. Mas de forma que a minha mãe, repito, morreu pedindo para mim não ser padre, fará seus 35 anos de falecida, morreu antes de eu ser ordenado padre. Minha mãe me visitou no seminário praticamente 2 vezes, foram 8 anos de seminário. Minha mãe nunca entrou no seminário para me cumprimentar, para cumprimentar reitores, porque ela avessa a essa opção que eu tinha feito, avessa a ideia de seminário. Então ela me atendia na porta, nós conversávamos na porta do seminário, a gente se despedia na porta e eu voltava para o seminário e ela continuava a sua estrada. Não sei o que será agora do nosso encontro no céu, a mãe de um bispo. Isso causava muita tristeza no senhor, angústia? Angústia nem tanto, mas eu acredito que questionamentos sim. Mas eu acredito que isso tudo passa pela dinâmica do discernimento vocacional, que tenha contribuído muito para a minha maturidade eclesial, minha maturidade vocacional, de oblação de vida. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Hoje eu entendo todo esse processo. Aí que está a chave, talvez, da orientação de um seminarista, uma boa orientação. É fundamental isso. Concordo plenamente, até porque na época nós éramos vários jovens, praticamente com situações diferenciadas, mas que exigiam um compromisso e uma adesão muito firme. Hoje muitos seguiram a vocação presbiteral, outros seguiram outras vocações, mas foram desafiados a viver a opção que fizeram. Dom Benedito, o senhor foi preparado no fogo, né? Uma decisão radical, uma realidade familiar difícil, e para enfrentar realidades difíceis. A realidade hoje, naquela grande região, não é fácil. Não é fácil, só que no projeto vocacional nunca passou pelo meu pensamento vir para a Amazônia. Então, praticamente, do mundo acadêmico, do mundo de seminário, se conhecia pouco sobre a vida amazônica. Então, a minha curiosidade, assim como a curiosidade da nossa geração de vocacionados, estava aquém da grade curricular, da academia, do próprio esforço que o seminário fazia, mas nós corríamos atrás do ideal, nós queríamos ser padre a qualquer custo. E esse ser padre gerava em nós uma curiosidade comprometedora. Aí a gente conheceu Santarém, conhecia a Igreja da Amazônia, e foi assim que a gente começou a conhecer essa região, de forma que quando eu fui chamado em 2011 pelo Papa Francisco para ser nomeado bispo coadjutor, para mim foi um espanto, porque a Amazônia, brincando, a gente pensava até que não existia no mapa, sabe? E de repente aqui estou. Bispo, me interessei bastante sobre a tua formação. No ensino primário, no ensino médio, fundamental médio, o senhor estudou em escola pública sempre? Toda a minha formação vem da escola pública. Então eu sou da geração que tinha aquele caderno com o hino brasileiro atrás, na capa, e que, dada a fragilidade econômica da nossa família, a pobreza, eu aproveitava daqueles cadernos no ensino médio para dividi-lo em 4, 5 disciplinas. E conservo esses cadernos até hoje, para não dizer que estou mentindo. Então toda a minha formação foi rede pública. O senhor é um bispo muito ecumênico, né? Naturalmente.
A gente percebe isso. Mas é esforço que a gente faz, né? Quer dizer, dada a necessidade do mundo, os apelos da igreja, nós temos que estar abertos a isso. Na região amazônica tem que ter uma base ecumênica muito consolidada para lidar com as diferentes situações religiosas. Perfeito, até mesmo porque nós estamos num estado de predominância pentecostal e neopentecostal. E os desafios são tantos. Porém, quando trata da dimensão ecumênica interreligiosa, o conflito se torna ainda mais tenso, até mesmo porque para entrar nessa esteira do diálogo, do respeito, da sensibilidade e do ser capaz de caminhar juntos, sonhar juntos, é preciso muita maturidade, muito discernimento. E às vezes nós nos deparamos com um cenário de formação que cria cada vez mais barreiras, distâncias e tudo, preconceitos, e isso é danoso para o diálogo ecumênico interreligioso de modo especial. Qual que é a porcentagem de católicos hoje na Diocese de Guajará-Mirim? Na Diocese de Guajará-Mirim nós estamos com uma faixa de 60%. Porém, essa estatística ela é muito indefinida, sobretudo dada a situação de imigração interna na nossa jurisdição territorial e, ao mesmo tempo, com as surpresas das estatísticas de 2022, onde nós tivemos uma redução significativa em algumas cidades do estado de Rondônia. E esse crescimento que o senhor relata do movimento pentecostal, ele afeta o trabalho pastoral da Igreja Católica de que forma? Ele impacta, até mesmo porque praticamente o pentecostalismo e o neopentecostalismo, eles estão presentes e de forma muito fracionada junto dos distritos, junto dos municípios, junto dos estados e tudo. Quando eu digo fracionada, no sentido de que de repente nós temos uma igreja, para citar um exemplo, numa rua e quando você se espanta tem 4, 5 na mesma rua. Então, de repente, essa falta de controle, talvez, jurídico-eclesial nas fundações, isso, querendo ou não querendo, traz um problema no confronto da organização que ali está, sobretudo preocupada em encampar um diálogo, um respeito sereno, um enfrentamento das demandas, numa linha de diálogo eclesial-social, de forma que tudo se torna muito complexo. Dom Benedito Araújo é o bispo de Guajará-Mirim, está conosco hoje aqui no programa Bispos Brasil, falando dessa realidade vocacional que me surpreendeu, muito bonita a decisão de ir para o seminário, né? E agora o teu trabalho, bispo, com os seminaristas da sua diocese, como é que tem sido feito isso? Na diocese de Guajará-Mirim, quando eu cheguei em 2011, nós encontramos um cenário vocacional ainda marcado por vocações no Seminário Menor São Maximiliano Maria Kolbe, com sede em Guajará-Mirim, e também os nossos estudantes de Filosofia e Teologia aqui na PUC de Londrina, através do projeto Igreja Irmãs, Arquidiocese de Maringá e a Diocese de Guajará-Mirim. De forma que esse foi o cenário que nós encontramos. No arco de mais ou menos os 5 primeiros anos, depois de ouvir os nossos conselhos, a primeira atitude minha e nossa foi trazer os nossos seminaristas de volta para Guajará-Mirim, considerando não só a distância, mas o impacto na formação pessoal dessa turma, que de repente passava o ano todo na faculdade em Londrina e ia passar na sua igreja local somente um período de férias. Isso nos preocupava. E com a intenção de revitalizar os estudos acadêmicos na Arquidiocese de Porto Velho, nós precisaríamos do esforço das dioceses para garantir um certo número de estudantes. E foi aí que nós colocamos os nossos seminaristas maiores. De forma que no arco dos 14 anos que estou à frente do governo da Diocese de Guajará-Mirim, eu já tive a graça de ordenar 5 padres diocesanos e 6 diáconos permanentes. Nossa entrevista hoje com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. Vamos para o intervalo, já a gente volta. Liz Igrejinha,
eu tenho uma solução incrível para o seu evento. O Eclesial Festa é a ferramenta perfeita para a gestão da sua festa, do seu evento na sua paróquia ou na sua comunidade. Dos pequenos aos grandes eventos, ele atende todas as suas necessidades de gestão. E tudo isso de forma rápida, simples e eficiente, aceitando todas as formas de pagamento: cartão de crédito, débito, Pix e dinheiro. O Eclesial Festa é a bênção para o seu evento. TV Evangelizar, programa Bispos do Brasil. E hoje a gente conversa com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, estado de Rondônia. Como Dom Benedito disse no primeiro bloco, uma diocese muito grande territorialmente. Hoje, com as tecnologias, eu imagino que reuniões online facilitam a governança de um bispo que trabalha numa diocese na região amazônica, por exemplo, né? Mas vocês pensam algum projeto de reorganizar territorialmente a Diocese de Guajará-Mirim e outras dioceses da província? Essa iniciativa foi uma das heranças que herdei, o desejo de desmembramento da diocese, considerando essa conjuntura geográfica. Criação de novas dioceses. Nova diocese, sobretudo considerando a região de Vilhena. Então, eu tenho um monte de documento na minha cabeceira por fazer parte de um grupo de trabalho que está debruçado em torno desta perspectiva de fundação de uma nova diocese. Qual que é a instância da Igreja para tratar de criação de novas dioceses? Primeiro, a diocese interessada, no caso Guajará-Mirim, assim como o Regional Noroeste na sua formação, apresenta ao seu núncio apostólico, representante do Papa no Brasil, esse desejo. É via anunciatura. Via anunciatura, que oferece toda uma série de documentações, de exigências para que sejam devidamente respondidas, até porque, com razão, para erigir uma diocese hoje precisa de muita responsabilidade, de muito manejo pastoral e assim por diante. De forma que nós estamos com diversos grupos de trabalho nessa perspectiva para que a gente de fato possa alcançar esse objetivo. O senhor citou que hoje já há um consenso na região toda, mas antes não havia. Que tipo de problemas ocorria? São diversos os problemas, até mesmo porque para se fundar uma diocese, você precisa de algumas garantias. Por exemplo, garantia econômica, vocacional, territorial. E quando você mexe com território de fronteira diocesana, para falar de outras dioceses e tudo, é muito delicado, porque às vezes você aceita que a discussão seja travada, mas na hora de fatiar o bolo ninguém quer ceder a sua fatia. Questões de ordem econômica. Questões de ordem econômica, de ordem pastoral, organizacional e tudo. Então acaba, eu digo muito que uma coisa é discutir, outra coisa é colocar o mapa na mesa, tá entendendo? E fazer a delimitação necessária. Isso custa para qualquer fronteira, para qualquer diocese. Mas é necessário. Mas é necessário, até porque não se justifica mais hoje, em pleno 2024, nós temos uma jurisdição diocesana como a nossa, com 1.000 quilômetros de fronteira e um conjunto de paróquias a mais de 1.400 a 350 quilômetros distante da sede, onde eu, como bispo diocesano, tenho que sair de Guajará-Mirim, entrar na Arquidiocese de Porto Velho, descer a Diocese de Ji-Paraná para visitar 4 paróquias na região sul da nossa Diocese de Guajará-Mirim. E a gente sabe que muitas dioceses da região norte e nordeste do país são atendidas pelo projeto Igrejas Irmãs. Muitas dioceses do sul, sudeste, apoiam, inclusive financeiramente, as dioceses mais acima do mapa, né? Esse projeto funciona? Dá certo? Funciona, e esse é o legado que Dom Geraldo Verdier, com quem eu convivi 7 anos na mesma residência após se tornar emérito, esse foi o legado que eu herdei, dado o seu trabalho de diálogo e de articulação no projeto Igreja Irmãs com aquelas dioceses que colaboraram conosco. De forma que quando eu cheguei em Guajará-Mirim, nós tínhamos como Igreja Irmãs a Diocese de Apucarana, São José do Rio Preto, Diocese de Luz, Arquidiocese de Maringá. Depois algumas começaram a fechar e nós acolhemos a Arquidiocese de Passo Fundo, Bom Jesus do Gurgué no Piauí, e atualmente estamos só com a Arquidiocese de Maringá e a Arquidiocese de São Luís. A Arquidiocese de Maringá tem
esse espírito de pertença e de ajuda praticamente desde 98, desde 2002, no conjunto de pessoas, de padres que eram enviados para ajudar na formação, na organização pastoral, e aos poucos esse projeto foi se firmando a ponto de hoje nós recebermos não só ajuda de recursos humanos para falar da vida religiosa masculina consagrada, mas também feminina, como de leigos e leigas, de casal missionário, que atualmente temos o Alberto e a Belilza, e por fim a ajuda financeira que é feita por ocasião da festa da padroeira, que já tem esse compromisso desde 2011 até 2023. Então eu digo muito que se não fosse esse projeto Igreja de Irmãs no conjunto da nossa organização pastoral, as coisas seriam muito mais difíceis. E hoje, então, vocês recebem ajuda também de São Luís, no Maranhão, e Maringá, no Paraná, as duas dioceses. As duas dioceses. São Luís com um padre, que atualmente está numa paróquia nossa, Nova Dimensão. Sede um padre. Um padre, por 3 anos. E na realidade de vocês, que é uma realidade difícil, primeira coisa, o território, né? Um território muito complexo. Qualquer ajuda é bem-vinda, né, Bispo? Qualquer ajuda é bem-vinda. Quais mecanismos de receber ajuda vocês possuem hoje na diocese? Olha, nós temos um conjunto de obras sociais que começa por uma rádio educadora, que nós migramos de AM para FM já mais ou menos há 7 anos atrás. Temos uma obra social que praticamente é o carro-chefe do nosso trabalho social, com mais de 420 alunos. Já fomos contemplados pelo Criança Esperança mais de 3 vezes, pelo Banco Itaú. E também temos uma organização por parte da comunidade francesa, que é através da Letra da Amazônia na França, onde nós articulamos os nossos benfeitores, considerando os primeiros missionários que chegaram na Diocese de Guajará-Mirim para colaborar com o mundo da educação, com o mundo da saúde, coisa que hoje já está na responsabilidade do Estado e do município, de forma que toda ajuda é bem-vinda. Atualmente nós contamos com o padre da Arquidiocese de Maringá, que chegou recentemente para substituir o padre Diego, quem eu tive a graça de visitar agora na paróquia de Cruzeiro, assim como os outros padres que tive a graça de conviver em Guajará-Mirim, que passaram por Guajará-Mirim. Inclusive hoje tivemos uma experiência magnífica no encontro com os padres, depois um ágape fraterno em torno do almoço e também o envio de religiosas que pertencem a toda essa região. Nós temos conosco as irmãs de São Carlos de Lyon, temos também as irmãs da Instrução Cristã conosco. Então, além delas, temos um casal missionário atualmente que já está realizando seu trabalho pela 4ª vez na nossa Diocese de Guajará-Mirim. Dom Benedito, e quando a gente fala de apoio do projeto das Igrejas Irmãs, a gente pensa no primeiro momento que a diocese beneficiada, que recebe a ajuda, só ela está sendo ajudada, mas não. A que apoia também está sendo muito beneficiada pastoralmente. Há um enriquecimento cultural, afetivo, de tantas realidades novas que surgem nesse intercâmbio pastoral, não? E sobretudo, eu diria intercâmbio missionário. Eu sempre costumo dizer que quando a gente sai das fronteiras da gente, seja na vida profissional, na vida religiosa, a gente sempre aprende com o outro. A gente se espanta diante do universo do outro e tem muito que aprender com o outro. No primeiro bloco, o senhor citando a sua história vocacional, o caminho até o seminário, uma realidade de muitos conflitos agrários, né? E que o motivou, inclusive, para a dimensão da fé concreta. Hoje, em Guajará-Mirim, essa realidade permeia o território também ou não? Permeia, porque pelo fato de estarmos numa região fronteiriça, e sobretudo em época de grandes polarizações, tudo é possível em nome do direito de quem quer que seja e sobretudo no desrespeito ao direito dos outros. Então, por conta disso, nós estamos numa região praticamente complexa, desafiadora. A região que eu encontrei enquanto Diocese de Guajará-Mirim em 2011 não é mais a mesma. Nós temos uma dinâmica predatória sem limites. Sem limites. E isso serve da floresta, do avanço cada vez mais latente do agronegócio. Eu conheci uma região praticamente marcada por muitas comunidades, são comunidades que vão sendo fechadas em todos os cantos,
você não queira imaginar o que isso significa. Eu gosto muito de partilhar esse exemplo, que quando eu cheguei em 2011, saindo de Porto Velho com uma comitiva, o nosso desejo era ver o Madeira. E só fomos ver Madeira quando chegamos numa região nossa onde está prevista a construção de uma usina. O Rio Madeira. No Rio Madeira. Você não via porque tinha um pouco de floresta. Hoje você faz essa viagem de ônibus, de táxi, de carro particular, você vê todo o leito do rio, marcado, assoreado, loteado. As terras indígenas totalmente invadidas, conflitos em terras indígenas e tudo. Eu convivo com alguns caciques, com alguns parentes, que é triste ver o clamor deles e ao mesmo tempo não saber mais a quem recorrer, dada a perda do território, a pedração do território e assim por diante. E o bispo pode fazer o quê numa situação dessa? O bispo, antes de tudo, tem que estar antenado a essa realidade e também saber fazer escolhas. E a escolha tem que ser em favor do direito, da vida, da defesa dos biomas, da responsabilidade pastoral, do amor à igreja comprometida, que nos impele cada vez mais a não ficar, eu diria, inerte frente a essa situação que nós atravessamos. E o senhor vê frutos na ação diplomática do bispo, com as autoridades, com os governos? Vejo sim, eu acredito piamente nisto, né? Claro que numa dinâmica dialogal tudo é possível, mesmo considerando às vezes a junção de forças e as maiores fragilidades. Nós às vezes nos deparamos com tanto poder por parte das autoridades, mas às vezes não é um poder a serviço. É um poder em que às vezes entra em jogo as falcatruas, o corporativismo e, consequentemente, quem sofre é o povo. A falta de políticas públicas revela, tá entendendo? Essa falta de prioridade naquilo que deveria ser o espírito do verdadeiro pastor, independentemente de ser religioso ou não. Por essa presença, o senhor já foi ameaçado? A gente nunca sabe ser ameaçado porque geralmente são os outros que às vezes tomam pé nessa questão, alertando para alguns pontos, outras coisas. Mas algumas vozes já chegaram no meu ouvido com um certo descontentamento diante daquilo que penso, daquilo que preguei, daquilo que digo, daquilo que assino. Tá entendendo? Mas eu tenho consciência daquilo que faço em nome da responsabilidade pastoral que a igreja confia em mim como pastor de uma jurisdição diocesana, sobretudo com tanta complexidade. E não tenho medo disso. Diante de uma realidade tão complexa e tão desafiadora que o senhor vive, que o senhor pastoreia, voltando um pouquinho na questão da criação de novas dioceses, isso é necessário também por isso, né? Para a proteção de todo um território, não só na dimensão da fé, mas também na dimensão social. Na dimensão social, pastoral, para o melhor atendimento. Você imagina, nós, enquanto Diocese de Guajará-Mirim, estamos divididos em 3 regiões pastorais, praticamente trabalhando com 3 metodologias, porque cada região tem um concentrado de cultura. O sul da nossa diocese marcado pelos paranaenses, o centro da nossa diocese pelos paulistas, capixabas, mineiros e por aí vai. Quando você chega na fronteira, eu diria, mais viva da diocese, que é Guajará-Mirim, que na língua indígena quer dizer pequenas cachoeiras, aí você encontra com as demandas latentes dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos parentes indígenas na cidade, nas aldeias, da comunidade boliviana, da passagem dos migrantes. Então você imagina, hoje um padre da Arquidiocese de Maringá dizia: é uma diocese que oferece todas as portas, todas as experiências possíveis para uma maturidade missionária efetiva. Dom Benedito, sou muito grato por ter a oportunidade de conhecer esta realidade, a partir do senhor, do seu relato, do seu testemunho vivo, corajoso, ousado e maduro. Agora, nesses minutos finais aqui pela TV Evangelizar, no programa Bispos do Brasil, gostaria que o senhor se dirigisse ao povo de Deus da Diocese de Guajará-Mirim. Antes de tudo, meu sentimento de gratidão e ao mesmo tempo de reconhecimento da diversidade das nossas lideranças, do nosso presbitério, da vida religiosa, da vida laical, no conjunto da organização pastoral, considerando os serviços pastorais, grupos e movimentos que existem na Diocese de Guajará-Mirim. Gratidão por tudo. E pedir ao Senhor, sobretudo, que nos conceda a graça de bem servi-lo nesse espírito pascal, onde nós celebramos a Páscoa de Jesus, que é também Páscoa de todos nós.
pedir ao Senhor que abra cada vez mais os nossos olhos para que de fato nós possamos ver o chão que estamos pisando e ao mesmo tempo aguce os nossos ouvidos para reconhecer quais são os apelos da igreja diante da consagração de vida que a Ele nós fazemos. Então esse é o meu desejo e os votos de muita paz para todos. A sua bênção. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Benedito. Que bela entrevista, ousada, corajosa. Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim. E fica o convite para você visitar as redes sociais da Diocese de Guajará-Mirim e, quem sabe, colaborar com esta presença viva da Igreja Católica nesta grande região amazônica. Você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube da TV Evangelizar. Até o próximo programa. Apoio Cultural Eclesial Festa. Liz Igrejinha, eu tenho uma solução incrível para o seu evento. O Eclesial Festa é a ferramenta perfeita para a gestão da sua festa, do seu evento na sua paróquia ou na sua comunidade. Dos pequenos aos grandes eventos, ele atende todas as suas necessidades de gestão. E tudo isso de forma rápida, simples e eficiente, aceitando todas as formas de pagamento: cartão de crédito, débito, Pix e dinheiro. O Eclesial Festa é a bênção para o seu evento.